E temos a fase de implementação. Na fase de implementação tem um ponto bem interessante. Estava para ser implementado em 22 de setembro de 2025, mas agora a fase de transição passou a ser a partir de 1 de outubro. Isto é, porque 22 de setembro era meio que prematuro. Era meio que prematuro. Então, eles optaram, no caso a gente optou por passar isto para o dia 1 de outubro, que seria então a fase de transição. O que é que essa fase de transição diz? O que é que essa fase de transição quer dizer? A fase de transição é, na verdade, uma fase em que a fiscalização dá para as empresas se adaptarem a esse novo regime. Porque as empresas não estavam habituadas a isso. Existem muitas coisas novas nesse decreto. E então existe a necessidade de um tempo, né, após a implementação desta mesma lei, um tempo em que as empresas vão se adaptando. Quem não tem software vai começar já a verificar quais são os melhores softwares para adaptar no seu negócio. As empresas de softwares também vão ter que começar já a trabalhar naquela comunicação em tempo real com a AGT. Então essa fase de transição. Mas isso significa que eu preciso relaxar? Não, não relaxe, porque a fase de obrigação severa, nessa fase de transição é obrigatório, a princípio, é obrigatório. A obrigação começa no dia, deixa eu cá ver se eu encontro aqui este comunicado que tenho aqui, é o comunicado, né? Vocês conseguem ver, está um pouquinho fusco, mas acho que de alguma forma é possível visualizar. É um comunicado que apresenta exatamente esse elemento, que a faturação deveria entrar em vigor no dia 22 de setembro, mas com tudo em consideração, dificuldades técnicas, aquelas coisas todas. Então ela vai entrar em 1 de outubro até 31 de dezembro, que vai ser a fase de transição, onde os contribuintes obrigados poderão ainda emitir faturas em formato normal e essa coisa toda. Ou seja, é aquele período de transição. É obrigatório, ok? Obrigatoriedade da fatura eletrônica, ela vai ter dois períodos, que é a fase de transição e a fase obrigatória. A fase de transição é aquele período de adaptação. Os contribuintes precisam de alguma forma se adaptar àquilo que é as novidades desse mesmo decreto. Nem todos estavam preparados para isso. As empresas faziam a emissão das suas faturas ainda não eletrônica, e elas de alguma forma precisam agora passar para a obrigatoriedade de emissão de fatura eletrônica. Então elas têm esse período de 1 de outubro a 31 de dezembro para poder se adaptarem a essa novidade. E também temos os produtores de softwares, né? Tem ali novos elementos que precisam constar, que precisam fazer parte de um software certificado pela AGT, que é a comunicação em tempo real, por exemplo. Essa aqui parece que é a coisa assim que quando foi dito aí, quando foi explicado ali, foi uma coisa meio que uau, a gente tem que ter total controle daquilo que as empresas fazem, de todas as transações. E é exatamente dessa forma que vai acontecer. Então a gente quer exatamente isso, ter maior controle daquilo que as empresas vão fazendo. Por isso a obrigatoriedade de emissão de fatura eletrônica a partir de um software certificado pela AGT. E o software precisa comunicar em tempo real ou quase real. Quando falamos em tempo real é aquilo, estás a faturar, a AGT tem conhecimento já, porque o software já está conectado à AGT e é que nem você está fazendo um movimento, aí eles têm noção daquilo que está acontecendo. Ok? E depois tem a fase obrigatória, que é a partir de 1 de janeiro. Ou seja, essa fase obrigatória, ela já não vai ter aquelas prerrogativas de que não, eu não consegui, na fase de transição, não consegui atualizar, não consegui fazer isso. Não, você tem que conseguir nessa fase. Por isso que eles estão a dar exatamente esse período de 1 de outubro a 31 de dezembro, para você se adaptar e criar condições para tal. Mesma coisa os softwares, os produtores de softwares. Quem não tiver até 31 de dezembro de 2025, quem não tiver pronto 2026, tanto os softwares quanto as empresas vão ter os níveis suspensos, vão parar de exercer as suas atividades empresariais, as suas atividades comerciais normal. Ou seja, vão estar a incorrer a penalidades e tudo mais, né?
e sanções e essa coisa toda. Então esse é o período em que nós precisamos nos preparar, né? As empresas de alguma forma precisam se preparar durante essa fase de transição, porque nessa fase de transição, mesmo que você não emitir faturas eletrônicas, a lei ainda te permite fazer isso. Você não tem penalidades, você ainda pode emitir em formato normal, não há tanta gravidade assim. Este é mesmo só o período de preparação. Você tem que se preparar, porque dia 1 de janeiro de 2026 é obrigatório que você faça isso. Isso para. Estamos a falar dos regimes que de alguma forma são obrigados a fazê-lo, ok?